Hello, amiguinhos, tudo bom aí? Tudo tranquilo? Mais uma aula para nós aí, aula número 3. Vamos começar agora e a gente vai mudar um assunto aqui, um pouco diferente hoje. E vamos lá, vamos começar. Muito bem, então o assunto da nossa aula hoje é o que vocês viram aí. É uma introdução para começarmos a trabalhar com banco de dados junto com o C Sharp. Então isso é uma tarefa muito importante, muito interessante e a gente vai começar a abordar esse assunto nessa primeira parte da aula ainda na forma meio teórica, tá? Então nós vamos começar na prática ainda nessa aula, mas não é neste vídeo, é no próximo vídeo. Agora a gente vai entender como é que funciona a conexão de banco de dados utilizando C Sharp. Ok? Vamos lá? Então é o seguinte. Vamos começar aqui nossa apresentação pelo seguinte. Vou usar bastante apresentação agora porque é um pouco teórico, tá? Mas só para lembrar, né, nesta aula nós vamos começar a entender o sistema de conexão de aplicações com SGBDs, que é Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados. A gente sabe que os bancos de dados, eles podem armazenar dados de forma bem organizada e recuperar dados através de SQL. Mas, para que a gente faça isso, a aplicação tem que estar em conexão com o banco de dados, com o sistema gerenciador, MySQL, Oracle, SQL Server, Firebird, enfim. Nós vamos estudar então as classes em C Sharp criadas para fazer essa tarefa. E nós vamos estudar o básico hoje, tá? Nós vamos trabalhar com 3 classes. Mas antes, é importante você entender o seguinte: no C Sharp a gente pode fazer vários tipos de conexões. No C Sharp eu trabalho com um banco de dados conectado de formas diferentes. Então nós vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu posso trabalhar com um banco de dados conectado full time. O que quer dizer isso? Bom, basicamente quer dizer o seguinte, que o banco de dados abre e fica lá aberto o tempo todo, enquanto a aplicação estiver funcionando. O tempo todo aberto. Cada mínima transação feita no banco de dados, o banco de dados vai estar aberta. Então essa é uma das maneiras de trabalhar com banco de dados, normalmente para desktop, para web, evita-se trabalhar dessa forma. A outra forma aqui é conectado ocasionalmente. Então essa é uma maneira de trabalhar com C Sharp muito interessante, onde o banco de dados fica meio conectado. Às vezes ele desprende um pouco, desconecta, e ocasionalmente, quando ocorre alguma operação grande, ou alguma coisa assim, ou finalização de uma transação, então ele conecta e trabalha dessa maneira. Talvez seja uma das melhores maneiras de trabalhar, talvez. Né? E a terceira maneira é conectado a cada operação no banco de dados. Então isso é muito comum na internet, trabalhar dessa maneira. Então uma página na internet não fica conectada full time nem ocasionalmente com um banco de dados. Às vezes ele fica totalmente desconectado e qualquer operaçãozinha que é feita, ele conecta, faz a operação, fecha, conecta, faz a operação, fecha, conecta, faz a operação, fecha. Então essa é a maneira mais simples e tradicional, talvez, de trabalhar com o banco de dados. Não sei se é melhor. Isso vai depender muito da situação e exatamente do que vai ser feito. Nós vamos trabalhar hoje nessa aula com uma delas só, uma dos 3 métodos. Qual seria? Então nós vamos trabalhar com o método mais simples de conexão, que é o método que não depende muito de classes sofisticadas e é o método que a gente usa para conectar o banco a cada operação. Então a gente vai gravar alguma coisa, ó, ou seja, vai consultar uma coisa, ou seja, através de um select, abre o banco. Consulta, fecha o banco. Vai inserir um dado, abre o banco, insere, fecha o banco.
vai fazer um update, abre o banco, faz o update, fecha o banco. Vai pagar um registro, abre o banco, apaga o registro e fecha. Então esse é o método mais simples e que a gente vai começar a trabalhar dessa maneira aqui com o C#, ok? Bom, eu vou usar uma analogia para a gente trabalhar aqui com a conexão com o banco de dados. Como essa aula é mais teórica, para a gente entender, porque cada linguagem de programação, cada tecnologia utiliza uma maneira de fazer a conexão. É meio parecido, mas existem técnicas, existem classes ou métodos ou comandos específicos para cada linguagem. Então eu vou apresentar para vocês agora como funciona no C#, mas eu vou usar uma analogia ou uma comparação para a gente entender melhor, tá bom? Então, que comparação seria essa? Bom, veja aqui. Eu vou comparar com o seguinte. Epa, não quer funcionar aqui meu negócio? Só um segundinho. Isso. Construindo um túnel ou uma estrada. Então vamos comparar o seguinte. Digamos que você vai construir um túnel. Opa! Digamos que a conexão entre um aplicativo e um SGBD seja um túnel ou uma estrada. Quer dizer, eu tenho o SGBD de um lado, tenho o banco de dados, olha, programa do outro. Muitas vezes eles nem estão na mesma máquina, muitas vezes é uma aplicação que acessa remotamente o banco de dados. O que eu quero dizer? A máquina está aqui, o banco de dados está lá num servidor. Então, existe uma estrada aí, construída dentro das redes locais ou redes internacionais, como a internet. Não importa. Ou até mesmo, se o banco de dados estiver na própria máquina, ainda assim existe um caminho aí a percorrer. Nessa estrada irão passar caminhões carregados com informações. Esses caminhões, eles vão levar informações da aplicação para o banco e muitas vezes vão trazer informações ou dados de volta do banco para a aplicação. Então existe um tráfego de informações aí entre a aplicação e o banco de dados. O SGBD tem as estruturas dele para armazenar os dados, mas a aplicação também precisa de, vamos dizer assim, armazéns para guardar os dados que foram trazidos do SGBD. Então, resumindo, em outras palavras aqui, vamos pensar um pouquinho, aqui no próximo slide talvez ajude você a entender. Num supermercado. Então você sabe que lá no supermercado tem prateleiras, né? Mas essas prateleiras estão cheias de produtos que chegaram de algum outro lugar. Vieram talvez de um centro de distribuição, chegaram todo empacotado, tudo, talvez colocaram num estoque intermediário, mas depois organizaram na prateleira. Mas vamos pensar o seguinte, lá no centro de distribuição, né, seria o banco de dados, está lá o estoque, né? O estoque está lá. E eu preciso buscar essa informação ou trazer essa informação para o meu supermercado e preciso depois organizar isso em prateleiras. Então, o primeiro passo é construir uma estrada ou pegar uma estrada ou uma ferrovia ou sei lá o que for para buscar essas coisas, certo? E aí quem vai trazer são, vamos dizer assim, os meios de transporte. Um caminhãozinho que vai levar ou vai fazer um pedido e depois o pedido vai ser trazido, certo? Então o supermercado talvez seja um exemplo interessante, mas não é um exemplo completo, porque talvez no supermercado eu só recebo mercadoria e eu só peço, né? Mas o banco de dados e a aplicação eles vão trocar informação. Às vezes a aplicação vai mandar também dados para o banco. E às vezes o banco vai mandar dados para a aplicação. Então é uma rota de duas vias. Estão trocando informações aí, trocando produto, certo? Deu para entender mais ou menos a ideia? Então a nossa aplicação vai ser alguém que precisa de dados. E às vezes eu posso até mandar dados para a aplicação. Bom, então usando aquela mesma comparação,
que a gente viu aqui, eu posso dizer então que a minha empresa, meu supermercado, é a minha aplicação. E que o armazém, ou o centro de distribuição, é o BD, é o banco de dados. Eu preciso de uma conexão, um túnel, ou uma estrada que liga esses dois pontos. Então, é aí disso que a gente está falando. A gente está falando de conexão. Estamos falando de dois softwares rodando separadamente, mas que podem se comunicar. E essa comunicação é feita dentro da aplicação, através da programação, através de classes de conexão. Aí sim, eu poderei mandar caminhõezinhos, levar dados, ou eles poderão trazer dados para a minha aplicação. Muito bem. Então, o que nós vamos estudar aqui? Algumas classes de banco de dados do C#. Ou, melhor dizendo, não é só do C#, é da tecnologia .NET. Porque o C# faz parte do Visual Studio .NET, tem outras linguagens e usam as mesmas bibliotecas de conexão com o banco de dados. Mas nós vamos utilizar o C# para aprender a utilizar essas conexões, que é a linguagem que a gente está trabalhando aqui. Certo? Nós vamos perceber o seguinte, nós vamos ver algumas classes, hoje três classes, que é o mínimo para a gente conseguir fazer essa conversa entre o banco de dados e a minha aplicação. Mas existem muitas outras, então a gente pode fazer coisas mais sofisticadas, que é o que a gente vai ver nas aulas seguintes. Então essa semana, esta aula é para conhecer o básico, 3 classes principais que vão sempre ser usadas ou muitas vezes vão ser usadas. Então é isso que a gente vai ver agora aqui. Classes de banco de dados. Então antes de apresentar as classes, quero que vocês entendam o seguinte, existem classes genéricas que podem ser usadas para qualquer SGBD dentro do Visual Studio. Essas classes foram criadas pela Microsoft e elas possuem, são bibliotecas que possuem classes e essas classes podem ser usadas em vários momentos. Por exemplo, eu tenho nessas classes uma tabela genérica, eu tenho nessa classe tipos de dados, eu tenho coisas que servem para qualquer banco de dados. Então essas classes estão em bibliotecas nativas do .NET, como system.data ou system.data.sql. São aquelas bibliotecas que a gente declara lá no topo, né, do meu código, lá em cima. Então tenho essas daí. Agora, quando a gente vai falar das classes específicas, então aí a situação é outra. Então aí eu tenho classes que posso chamá-las de classes principais, que são exclusivas para cada SGBD. Então veja como o .NET se preparou para isso. Já existem algumas classes para fazer conexão, etc e tal, que foram desenvolvidas pela Microsoft para bancos de dados SGBDs da Microsoft, como o SQL Server ou SQL Server Express. Também tem lá para OLEDB, que é para conectar com Access, essas coisas da Microsoft. Então isso já está nos pacotes instalados junto com o Visual Studio. Mas se você for, por um acaso, trabalhar com MySQL, Oracle ou Firebird e outros, então você vai ter que baixar essas bibliotecas que estão na internet. É possível, porque todas elas possuem bibliotecas para conectar com .NET. Tranquilo, isso é normal. E elas funcionam dentro do padrão criado pela Microsoft. Ou seja, todas seguem o mesmo padrão, mudando apenas o prefixo. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com SQL Server, todas as classes vão começar com a palavra SQL. Se eu estiver trabalhando com classes para MySQL, todas as classes vão começar com o prefixo MySQL. Se eu estiver trabalhando com Firebird, todas vão começar com como que era mesmo? SQL, não, esqueci, FDB e assim por diante. Então, se for para Access, por exemplo, vai começar com OLEDB e o nome da classe, tá? Então, só para você entender que existe um prefixo para cada tipo. Então, se eu, por exemplo, desenvolvesse um SGBD e quisesse conectar com .NET, eu ia desenvolver minhas classes
que levam os mesmos nomes das classes padrão da Microsoft, mas que tem um prefixo com o meu nome, tipo Viviane Connection, alguma coisa assim, entendeu? Então, é só para vocês entenderem que como é que funcionam aqui as classes para C#. Vamos apresentá-las sem o prefixo, então, para você entender o conceito aplicável a todos os SGBDs. Então, a gente vai apresentar uma coisa um pouco mais genérica, mas funciona para todos os SGBDs, mas lembre, eu preciso das classes específicas para cada SGBD. Tudo bem? Vamos começar então? Então, a primeira classe, o túnel ou a estrada, a classe Connection. Então é aqui que eu estava comentando com vocês. Eu preciso, se eu for trabalhar com SQL Server, essa classe na verdade não vai chamar Connection, vai chamar SQL Connection. Se eu for trabalhar com MySQL, essa classe vai se chamar MySQL Connection. É isso que eu estava tentando explicar para vocês sobre o prefixo. Bom, o que tem nessa classe? Essa classe tem algumas coisas aqui importantes. Por exemplo, eu tenho aqui o name, que toda classe tem, connection string, que é a string de conexão, e o estado da conexão, que indica se ela está aberta ou fechada. Os métodos mais usados são open e close, eu abro e fecho a conexão, ou open async, que abre de forma assíncrona. Então o que é isso? A connection é a classe que irá criar estrada ou túnel para tornar possível o tráfego de dados entre o banco de dados e a aplicação. Então é justamente a estrada para que o caminhãozinho depois possa percorrer. Então, para criar conexão, tem uma coisa muito importante aqui, que é o atributo connection string. Esse atributo é uma string mesmo, entre aspas, e ela varia de acordo com o SGBD. Então, a gente vai ver melhor isso aqui em uma aula seguinte, aí, onde a gente vai implementar o banco de dados, implementar o uso de banco de dados. Mas, por exemplo, se eu estiver usando MySQL, a string de conexão é uma. Se eu estiver usando SQL Server, é outra. Mas você pode encontrar informações sobre isso em sites na internet. É só digitar lá, string para conectar .NET com MySQL. Vai aparecer um modelinho da string, porque ela precisa passar alguns parâmetros. Mas esses parâmetros são todos passados dentro de um texto, entre aspas, uma string. Certo? Então, essa é a string de conexão. Essa informação é muito importante, porque ela que vai determinar se eu vou chegar, se eu vou conseguir, se a minha estrada vai realmente conectar lá no armazém, lá no banco de dados. Certo? Então, algumas outras observações sobre a classe Connection. Ela, assim como as outras, né, de conexão com banco de dados, elas não são classes gráficas, elas são criadas na linha de comando e elas possuem métodos e atributos que não tem a ver com clicar com um clique de mouse e coisa e tal. Então elas serão programadas na linha de comando mesmo. Outra observação é que não é necessário criar muitas conexões, uma vez que a conexão é como se fosse uma estrada. Então, se você tem uma estrada já para chegar no banco de dados, por exemplo, tem uma janela lá e eu quero conectar, eu tenho vários momentos que eu conecto diferente, mas a conexão é a mesma, porque a estrada é uma só. Eu não preciso de várias conexões. Você vai ver mais para frente que a gente, no projeto inteiro, a gente precisa de apenas uma conexão. Outro detalhe é que os métodos open e close abrem e fecham a conexão, porque isso aqui é importante, manter sempre fechado. A gente está trabalhando com um tipo de conexão onde o banco não fica o tempo todo aberto. O banco abre e fecha a cada comando, a cada coisa que eu fizer. É como se tivesse uma estrada fechada com barreira de contenção para proteger a estrada. A estrada fica fechadinha e eu abro ela só para passar o caminhãozinho e fecho ela. Tá bom? Então, esta é a classe Connection, ou talvez uma das principais aí para nós. Em seguida, o caminhão. Eu tenho a estrada, agora eu preciso passar um caminhão nele. Preciso mandar e receber dados. Quem faz isso? É a classe Command. A classe Command. Comando. Então veja, eu tenho Command Text, eu tenho Connection Parameters. O Command Text é o coração do negócio. É aqui que eu passo informações e dados, porque é um comando SQL.
A classe connection é para eu dizer qual é a estrada que eu vou percorrer. Aqui tem os comandos de execução que eu já vou explicar. Então o comando é a classe que irá percorrer a estrada. Veja, ele deve ser carregado com dados através do parâmetro ou do atributo command text. E aí eu mando coisas para o banco. Ah, não quero mandar nada para o banco. Mesmo assim, no command text eu vou ter que pedir alguma coisa então. Senão eu nem mando o caminhão, né? Eu vou pedir alguma coisa. O caminhão vai descarregado, então vai vazio e volta cheio quando eu uso o select. Então a estrada tem duas vias, então ele pode voltar carregado. Eu posso mandar dados e posso receber dados, de acordo com o que eu ordenar. Algumas observações. Por exemplo, a classe comando precisa de duas coisas fundamentais. O command text, que é uma frase SQL. Então veja, é aqui que aparece, vamos dizer assim, o elo entre SGBD e a aplicação. É através do command text, porque ali eu escrevo um texto em SQL, como eu aprendi no banco de dados. Se você aprendeu, então beleza. Se você não aprendeu, então você vai ter que dar uma estudada aí nos comandos SQL. Insert, update, delete e select, certo? Então eu tenho que montar ali a frase certinha, usando os dados que estão na aplicação. Então eventualmente eu vou montar, por exemplo, um insert, mas eu vou precisar capturar informações que estão na janela e vou mandar para o banco de dados através do insert. Ou vou trazer do banco de dados, jogar numa tabela, vou jogar num grid, alguma coisa assim, tá? Então espero que vocês estejam entendendo isso. Outra coisa que é importante é dizer qual é a connection. Vai ter sido connection, mas é connection. A connection é a estrada, porque eu posso no meu programa ter várias estradas, né? Indo para outros bancos de dados. Outra coisa, os métodos que irão executar e fazer o caminhão levar e trazer as coisas são os métodos que começam com a palavra execute. E são vários. Então, tem o execute non-query. Esse execute non-query é usado quando o comando não devolve dados. É simplesmente uma inserção, um update ou um delete. Por isso que é non-query. Query é consulta. Quando eu não tenho consulta, o caminhão vai cheio e volta vazio. Então eu tenho que passar um comando insert, update, delete. Mas quando o caminhãozinho voltar, não tem que descarregar nada. O caminhão vai estacionar e boa. Então eu uso execute non-query. Agora, se eu vou executar um comando de select, então eu tenho que usar execute reader ou execute scalar. São comandos para trazer dados para o banco, certo? Execute reader é um pouco mais complexo, execute scalar mais simples. Depois, mais para frente, a gente vai explicar. Então, essas são observações importantes sobre como executar o comando, certo? Lembrando que um comando pode até ser criar uma tabela, por incrível que pareça. Se eu fizer isso, eu vou ter que usar o execute non-query. Bom, e agora? Agora vem a prateleira. O que acontece é o seguinte: estrada, caminhão. Caminhão vazio, caminhão cheio. Caminhão cheio, caminhão vazio. Bom, então vamos pensar na questão de o caminhão ir vazio ou levar simplesmente um pedido e voltar carregado. O caminhão volta carregado, chega no armazém, chega no supermercado. O que eu faço agora? Descarrego. Isso mesmo. Mas vou descarregar onde? Tem um lugar para descarregar? Tem. Tem que ter. Então essa estrutura que eu vou passar agora é o lugar onde eu vou descarregar o caminhão. É a prateleira, vamos dizer assim. Na verdade, a prateleira do estoque, porque depois eu teria que organizar isso ao mesmo tempo que eu vou descarregando. Aí fica para a próxima aula que eu vou mostrar a implementação. Mas o data reader é o cara que vai armazenar uma execução. O cara mais simples, tá? Lembre-se que tem outros métodos, existem outras classes. Estou falando do cara mais simples. Esse cara aqui, ele é uma classe básica de organização e armazenamento de dados que chegam do banco de dados, traduzidos através do command. Quando eu uso o execute reader, o comando execute reader, então ele devolve para mim um data reader. Quando ele chega ao caminhão, eu descarrego ele num data reader. O que eu faço com o data reader? Bom, o data reader é uma espécie de vetor de leitura linear, ou seja, eu preciso ler linha por linhas.
Imagine o seguinte, eu carreguei um caminhão e comecei a colocar o produto no fundo do caminhão. E aí eu coloquei um produto no fundo, depois um menos no fundo, até chegar na porta do caminhão. Quando eu chegar lá no supermercado, o que vai sair primeiro? Bom, nesse caso vai sair o que eu coloquei por último, né? Isso mesmo. Mas, e se eu tiver um caminhão em que eu coloco uma pilha, faço uma fila, que entra por um lado e sai pelo outro? Então, aí, se eu coloquei uma de um lado e a porta de saída do outro, então a primeira coisa que eu coloquei é a primeira que vai sair, certo? Então, esse data reader é mais ou menos isso. Na hora de eu desempilhar, o primeiro que entrou é o primeiro que sai. Então, mas eu consigo pegar um no meio? Não. É igual o caminhão lotado. Eu não consigo puxar um item que está lá no meio e descarregar primeiro. Então, é igual um caminhão que vai fazer entregas por aí. Precisa pensar na logística, o que vai sair primeiro. Então, no nosso caso, o que entra primeiro sai primeiro, certo? Linearmente. Então, quando o produto chegar no supermercado, ou seja, quando os dados vierem do banco de dados e chegarem na minha aplicação, o Data Reader vai ler linearmente, um a um, do primeiro que foi colocado até o último. Algumas observações. Perdão. A classe Data Reader é necessária para comandos de select que recebe dados em forma de tabela. Só lembrando disso. Quando o caminhão chega na aplicação, precisa descarregar isso de forma ordenada. Por isso, o Data Reader organiza como uma tabela de leitura linear. O detalhe é que para ler é preciso manter a conexão aberta, porque o que vem no caminhão, isso já é um pouco diferente do mundo real, né? O que vem, na verdade, é um índice da informação que está lá no banco. Então, eu ainda mantenho um elo com o banco durante a leitura do Data Reader. Então, eu preciso mantê-lo aberto, o banco aberto, a conexão, né? E aí eu uso o método read. Esse método read, que ele faz? Ele lê uma linha. Então ele puxa um pacote para fora do caminhão. O primeiro que dá para puxar. E seria, para nós, seria uma linha de uma tabela. Imagine uma tabela com 4 colunas, 5 linhas. Ele vai ler a primeira linha, que é composta de 4 itens, 4 colunas. Consegue visualizar isso? Bom, aí ele lê a linha e eu faço o que eu quiser com ela. Eu posso ler daí os 4 itens da linha. Ou ler um só. E daí eu posso pular para a próxima linha. Para eu pular para a próxima linha, read de novo. Read de novo. Esse read, ele foi feito para você ler um atrás do outro, para usar num laço de repetição. Por quê? Porque ele retorna para mim um booleano, né? Dizendo se existe a linha ou não. Então, se acabar a linha, ele vai dar um falso e aí eu preciso parar de ler. Mas se der true, é porque eu consegui ler a linha. Se eu conseguir ler a linha, aí eu posso usar o método getValue ou getString, getInt, para pegar o item. Eu informo qual é a coluna que eu quero e ele lê. Então é assim que funciona o descarregamento das informações. Depois que eu descarregar, o que eu faço com essa informação? Bom, aí vai variar de acordo com o tipo de negócio. Concorda comigo? Então, por exemplo, se o seu negócio for no supermercado, você vai descarregar as ervilhas que estão lá e vai jogar na prateleira. Ou vai deixar estocadinho um pouquinho, jogar um pouco na prateleira. Mas se o meu negócio for, sei lá, cesta básica, eu vou descarregar e já vou jogar para o cliente. Mas se for, sei lá, se for uma loja de tintas, então eu preciso empilhar na frente da loja. Não sei. Aí vai depender do tipo do que você vai fazer com isso. Por exemplo, numa aplicação eu posso colocar os dados em uma lista. Eu posso colocar os dados em uma caixa de texto. Eu posso colocar os dados numa label. Posso colocar os dados em lugar nenhum. Deixar ele guardado num variável, escondidinho, e na hora que eu quiser eu mostro. Então vai depender depois do que você vai fazer. Essa maneira que eu mostrei é como descarregar. Enfim. Ou seja, resumindo. Então, se o meu supermercado é minha aplicação, e se o armazém é o banco de dados, e a estrada é a conexão com o banco de dados, e o caminhão é o comando, então eu tenho aqui, ó. Tá todo mundo andando agora aí. A conexão,
essa é a conexão, que é a estrada. Eu tenho o command que sumiu daqui, né? Era para estar aqui, mas foi embora. Era o caminhãozinho. Vamos fazer ele voltar. Ah, ele é. Este é o command, mas ele quer andar, quer ir embora. Tá aí o command. E aí, na aplicação, eu tenho que criar lá um data reader dentro da minha aplicação, porque minha aplicação faz outras coisas também. Eu não posso dizer que minha aplicação é o data reader. A minha aplicação, ela é um monte de coisa, mas ela tem que ter dentro dela uma caixinha lá, um data reader para receber os dados. E aí sim, eu posso fazer o que quiser com eles, visualizá-los ou assim por diante. Muito bem. Qual é o próximo passo? Próximo passo, na próxima parte da aula, implementar de forma simples em uma aplicação em C#. É isso que a gente vai fazer na próxima aula. Certo? Deixa eu passar um carro aqui. Agradeço aí. Espero ver vocês na próxima parte da aula, que vai explicar como fazer isso aí na mão. Ok? Valeu! Ah, e não se preocupe. Eu não vou passar nenhuma atividade para essa parte da aula. E para a próxima parte da aula vai ter um exercício resolvido. Então, não vou passar um exercício para você fazer dessa vez. Vou passar um exercício que você pode fazer, mas eu mesmo vou resolver isso na próxima aula. Valeu!